Graça e paz, povo de Deus. Hoje, nós vamos falar sobre um dos casos mais chocantes do ano. Um adolescente de apenas 14 anos, no interior do Rio de Janeiro, assassinou o próprio pai, a mãe e o irmãozinho de apenas 3 anos. E depois disso tentou esconder os corpos numa cisterna. Um crime brutal, impensável, cometido por quem a sociedade ainda chama de criança. O que está acontecendo com essa geração? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque nós vamos olhar para esse caso não apenas com os olhos humanos, mas com os olhos da Palavra de Deus. Vamos falar sobre o mal que tem invadido os corações, o papel das famílias e, principalmente, o que Deus tem a dizer sobre tudo isso. Mas antes de começar, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo esse vídeo. É sempre uma bênção saber até onde essa mensagem está chegando. E se puder, já deixa o like e compartilha, porque hoje o céu tem uma palavra forte para você. Meu irmão, minha irmã, o que você faria se ouvisse que o menino de 14 anos matou os pais e o irmãozinho de 3 anos? Parece história de filme, parece ficção, mas é realidade. Isso aconteceu neste mês, em Comendador Venâncio, distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, esse jovem planejou o crime, pegou a arma do pai enquanto a família dormia e atirou neles. Depois, com sangue frio, tentou esconder os corpos dentro de uma cisterna no quintal. E sabe por quê? Porque os pais não deixaram ele viajar para encontrar a namoradinha virtual, um relacionamento que mantinha desde os 8 anos de idade. E depois do crime, ele pesquisou no celular como sacar o FGTS de uma pessoa falecida. Ele queria o dinheiro do pai morto. Que tempos são esses? Que frieza é essa? Onde está a consciência? Onde foi parar o amor? O caso abalou o Brasil, mas mais do que isso, é um grito de alerta do céu para os pais, para os filhos, para a igreja e para toda essa geração que está sendo destruída de dentro para fora. A pergunta que não quer calar é: como é possível? Como alguém tão jovem pode cometer algo tão brutal? Como uma criança pode se tornar um assassino a sangue frio? A resposta, meu irmão, minha irmã, está na palavra de Deus. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O mundo gosta de repetir: siga seu coração. Mas a Bíblia avisa: o coração sem Deus é um poço de engano e maldade. Esse jovem não nasceu assim. Nenhum de nós nasce assim. Mas quando o pecado entra, quando a porta da alma se abre para o maligno, ele entra sem pedir licença e se senta no trono do coração. E ali ele governa com ódio, com egoísmo, com frieza, com destruição. É o que está acontecendo com muitos hoje. Geração que não respeita mais pai nem mãe. Crianças que já falam em suicídio, assassinato, vingança. Jovens que se acham donos do mundo, mas são escravos das redes sociais, dos vícios, da raiva. Você acha que isso é coincidência? Não é. A Bíblia já anunciava esses tempos. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É exatamente isso. O amor está se apagando. E onde o amor se apaga, o mal toma conta. O lar deixa de ser refúgio e vira campo de guerra. O quarto do filho se torna um altar para ídolos digitais. E se Deus não habita mais ali, o inimigo toma posse. Essa tragédia não é um caso isolado. É o reflexo de uma geração inteira que perdeu o temor de Deus. Vivemos dias em que o pecado não choca mais. Ele é celebrado. A rebeldia não é mais corrigida. É aplaudida como personalidade forte. Jovens estão crescendo sem limites, sem direção, sem base. Muitos pais já não sabem mais como educar, porque têm medo de traumatizar. Enquanto isso, o inimigo vai moldando o caráter dos filhos, vai doutrinando pelas telas, pelas músicas, pelos influenciadores que falam de tudo, menos de Deus. Ah, mas ele é só uma criança, deixa ele viver.
Ela tem que se expressar, não pode ser reprimida. Mas a Bíblia diz o contrário. Provérbios 22:6 nos orienta: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar não é deixar livre. Ensinar é instruir, corrigir, amar com limites. Deixar livre demais é como soltar um carro em uma ladeira sem freio. Parece liberdade, mas é morte no fim da estrada. Estamos vendo crianças que crescem sem ouvir um não. Adolescentes que não aceitam correção. E o resultado disso é o que acabamos de ver. Um filho que se achou no direito de tirar a vida dos próprios pais porque não conseguiu o que queria. Meu irmão, minha irmã, onde não há temor, há destruição. E talvez você pense, mas ele era de igreja? Ele conhecia a Bíblia? Não sabemos. Mas o ponto aqui é que o mundo inteiro está doente. Até dentro das igrejas tem filhos perdidos, pais frios, famílias em silêncio. O que precisamos recuperar é o temor do Senhor. Porque sem temor não há sabedoria, não há limite, não há salvação. Provérbios 1:7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem temor, a inteligência vira arrogância. Sem temor, o conhecimento vira orgulho. Sem temor, o lar vira cemitério. Não se engane. Esse mundo não está neutro. Ele não é só imperfeito. A Bíblia é clara quando diz em 1 João 5,19: o mundo inteiro jaz no maligno. Isso quer dizer que o sistema do mundo está corrompido. A cultura, os valores, os desejos, as ideologias, tudo isso tem sido manobrado por forças espirituais malignas que querem roubar, matar e destruir. Não pense que foi só um garoto revoltado. Por trás desse crime, por trás dessa frieza, há uma batalha espiritual invisível, onde Satanás está destruindo lares um a um. Ele começou no Éden, enganando Eva e separando o homem de Deus. E ele continua hoje, separando pais e filhos, esfriando os corações, implantando ideias de ódio, independência sem honra, liberdade sem responsabilidade. E quando uma criança de 14 anos mata os pais, quando o desejo de uma viagem se torna mais importante que a própria família, quando o dinheiro do FGTS de um morto é mais desejado do que a vida que foi ceifada, isso não é só problema social. Isso é demoníaco. A palavra nos alerta em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ouça isso. Se a sua casa não estiver debaixo do sangue de Jesus, ela está vulnerável. Se a sua mente não estiver sendo lavada pela palavra, ela está sendo moldada pelo sistema deste mundo. Se a sua família não ora, alguém está orando contra ela. Hoje, Satanás não precisa mais usar bruxaria explícita. Ele tem o Wi-Fi, ele tem o TikTok, ele tem os games, as séries, os desenhos, e ele tem pressa, porque sabe que o tempo está acabando. Apesar de tudo que ouvimos aqui, apesar da maldade, da frieza, da geração sem temor, ainda há uma esperança viva. E o nome dela é Jesus Cristo. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, tá tudo perdido. Não tem mais jeito para essa geração. Meus filhos estão se afastando. Minha casa está de cabeça para baixo. Mas deixa eu te lembrar o que diz Romanos 5,20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sim, o pecado é forte. Sim, o mundo está maligno. Sim, o diabo está ativo. Mas Deus ainda reina. E enquanto houver fôlego, há chance de recomeçar. Talvez esse adolescente que cometeu esse crime
nem tenha entendido o peso do que fez. Talvez ele esteja agora numa cela, com o coração ainda frio, vazio, mas até para ele, se houver arrependimento sincero, a misericórdia de Deus pode alcançar. E se pode alcançar ele, pode alcançar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, você. Não importa o quão longe alguém tenha ido. Se voltar para a cruz, a graça cobre, limpa e transforma. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus ainda está restaurando famílias. Ele ainda está salvando jovens. Ele ainda está tirando adolescentes do caminho da morte e colocando no caminho da vida. Mas é agora. Não dá para esperar o próximo crime, a próxima tragédia, o próximo enterro. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia do retorno. Hoje é o dia da salvação. O que mais Deus precisa permitir acontecer para que a gente entenda que não dá mais para viver longe dele? Essa tragédia que abalou o Brasil não é só uma manchete. É um grito de alerta dos céus. É como se Deus estivesse dizendo: volta para mim antes que seja tarde. Coloca a tua casa de joelhos. Desliga a internet e abre a Bíblia. Corrige teu filho em amor antes que o mundo o corrompa com ódio. Restaura teu casamento. Volta a orar. Volta a me buscar. Hoje, Deus está chamando pessoas que estavam frias, chamando jovens que estão quase cruzando o limite, chamando pais que estão cansados, mas ainda têm autoridade espiritual, chamando mães que choram em silêncio pelos filhos perdidos. A tragédia do menino que matou os pais poderia ter sido evitada se o coração dele tivesse sido transformado antes. E a verdade é, tem muita gente por aí quase cometendo tragédias diferentes todos os dias. Famílias que estão morrendo devagar, relacionamentos que estão desabando, almas se perdendo aos poucos. Mas Deus está aqui, agora, te dando uma chance de recomeçar. Mas eu pequei, eu falhei como pai, como mãe, como filho. Sim, todos nós falhamos. Mas o sangue de Jesus ainda limpa, ainda cura, ainda transforma. O perdão dele ainda está disponível e o tempo da graça ainda não acabou. Então, onde quer que você esteja agora, coloque a mão no coração, feche os olhos por um momento e diga: Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, restaura minha casa, salva a minha família, renova meu coração, me dá um novo começo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, comenta aqui: eu decidi voltar para Deus. E se você precisa de oração por sua família, comente também: ore pela minha casa. E antes de encerrar, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso urgente. Porque talvez, por meio de você, uma vida seja salva antes que seja tarde. Quando tudo foge do controle humano, ainda há um Deus no controle do alto.